Bom, pessoal, então essa é a quarta parte da aula 20 da disciplina de Segurança e Sistemas de Computação. Então nós vamos falar sobre o XML, Access Control Markup Language, né, ou pela sigla XACML. Bom, então o XACML define um esquema XML para a representação de autorizações e políticas, e o alvo, né, qualquer objeto, ele que possa, obviamente, ser referenciado utilizando o XML. Então, a granularidade de controle de acesso e características, por exemplo, em relação ao requerente do acesso, ao protocolo, à classe de atividades. Então, essa é a lógica. E esse protocolo é consistente com a utilização do SAML, né, daquele protocolo para troca de informações de autenticação, que nós comentamos numa parte anterior dessa aula. Então, aqui nós temos os conceitos do SAML, nós temos o alvo, né, obrigações que vão ser colocadas, né, e ele pode definir, então, condições e ações, né. Além disso, nós temos regras que podem ser utilizadas, políticas e conjunto de políticas. Então, o XACML ele permite hierarquização em relação aos alvos, às condições, às regras, às políticas e, como um todo, em relação a um conjunto de políticas. Bom, então, como eu comentei agora no slide anterior, né, as políticas e conjuntos de políticas são combinações de políticas que são aplicáveis para um determinado recurso. O alvo é um índice para encontrar políticas ou regras aplicáveis e as condições, né, são expressões booleanas com diferentes operadores, né? Pode ser operadores aritméticos, de string e assim por diante. A ação ela é permitir ou negar e eu tenho obrigações que são outras ações necessárias considerando aquela regra que foi codificada usando o XACML. Bom, então aqui é um exemplo de uma regra de controle de acesso, então permite o acesso para um determinado recurso, né, medical journal, com um determinado atributo lá, né. Se o sujeito ele der match em relação a uma determinada condição, nesse caso que é o médico, né, que foi designado para aquele paciente, né, a ação vai ser leitura e eu posso ter essa obrigação nesse caso específico que é o log ou no caso de ter sido um permit do que foi realizado ou no caso de um deny de tentativas não autorizadas de login. Bom, então aqui de uma outra forma colocada, então eu tenho o conjunto de políticas, né, para um determinado target, aí eu tenho uma política específica, essa política ela pode ser desdobrada em alvos específicos, né, que essa política então se aplica com regras, e aí as regras também eu posso considerar alvos específicos, um efeito ou ação, considerando essa regra, e condições, né, que precisam ser satisfeitas. Então aqui ó, esse é um modelo da linguagem, né, em relação a, como eu comentei anteriormente, a políticas, os alvos, né, as regras aqui colocadas. Notem que aqui nos alvos eu tenho sujeitos, recursos, ações, o ambiente que está colocado. Então é uma linguagem bastante poderosa para a definição então, de controle de acesso. Bom, aqui está um exemplo de requisição com XACML. Então notem aqui também aquele caráter verboso, considerando que é que é XML, né? Tem as informações aqui, ó, o sujeito, né? Atributos colocados. Daí observem aqui ó, o recurso, também atributos específicos colocados aqui, né? E no final lá informações em relação diretamente, né, a ação que vai ser executada, que no caso aqui é read, né? Notem que é um paciente bem famoso aqui, né, nesse exemplo. Bom, e aí uma resposta também, uma resposta XML, né? Então tem a resposta aqui, né, com as informações, ó, anotem também com a codificação, né, qual a decisão que foi realizada e um determinado status lá em função daquela resposta.